Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 14 de maio de 2020, dedicado a São Matias Apóstolo, sendo, nesse momento da Páscoa, a cor litúrgica vermelha por ser mártir, tá? Nesse dia 14, o Papa Francisco está pedindo a gentileza de estarmos unidos em oração, juntamente com o Alto Comitê da Fraternidade Humana, para que estejamos fazendo jejuns, orações, tudo para que a pandemia do Covid-19 cesse. Eu não vou questionar esse pedido, tá? É um pedido do Papa, então vamos acatar. De qualquer forma, o importante aqui é também colocarmos em oração e nos consagrarmos ao Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Como ontem foi dia de Nossa Senhora de Fátima, então vamos pedir novamente a intercessão dela, colocando aqui nossas vidas, nos consagrando a ela. E por conta disso, antes de iniciarmos então a liturgia da palavra, vamos invocar a Santíssima Trindade. Desculpa, invocarmos o Espírito Santo, tá? Vamos fazer a oração do Espírito Santo. Pelo sinal da cruz a gente faz a invocação da Santíssima Trindade, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos agora nos consagrar a Nossa Senhora com aquela oração bem simples. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro toda a Ti, em prova de minha devoção para contigo. Eu te consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou teu, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me e protegei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedimos que São José também esteja conosco nesse dia, né? Consagremos também a ele, consagremos todas as pessoas que estão envolvidas nessa corrente de orações, né? Nesse movimento oracional, colocando também o Papa Francisco, a vida dele como pessoa, a Cátedra de Pedro, o Papa, né? Como título também, as suas intenções que se passam no seu coração. Ele pede muitas orações. Vamos colocar também as intenções do Papa Emérito Bento XVI. Vamos colocar aqui todas as pessoas que precisam de oração neste momento, né? Não vamos ser egoístas, vamos ter um senso de caridade, tá bom? Em breve, daqui a algumas semanas, vai ser a semana de oração para os cristãos, né? Mas aí, no tempo oportuno, eu vou estar citando. Muito bem, agora sim. Agora a gente vai para a liturgia da palavra, tá bom? A primeira leitura desta quinta-feira, dia 14, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 17 e de 20 a 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João Batista até o dia que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então, eles apresentaram dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar nesse ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois, e a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor.
O salmo responsorial de hoje está no 112, com o refrão: O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai aos servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. A aclamação. João 15, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em João 15, versículos de 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. E eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E se observarmos somente o Evangelho, existe ordens a cumprir, né? E princípios eternos, se formos estudar a palavra, esse trecho do Evangelho, pelo modo de estudo do Monsenhor Jonas Habib, que é a Bíblia no meu dia a dia. Inclusive esse é um título do livro dele, né? Bem pequenininho, mas muito rico em uma espécie de lectio divina, né? Um estudo da palavra, muito ativo, né? Eu gosto bastante. Claro que você também pode estar fazendo a leitura orante, o estudo da palavra, a lectio divina, da forma como você achar melhor. Eu, particularmente, prefiro o método do Monsenhor Jonas Habib. Qual que é a principal ordem do Evangelho de João 15, versículos de 9 a 17? Tem algumas, né? A começar no versículo 9. Permanecei no meu amor. Aí tem uma promessa. Se guardares os meus mandamentos, promessa, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Essa parte, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai em diante, é um princípio eterno. Aí depois tem outra ordem, é versículo 12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, primeira ordem, permanecei no meu amor, de Jesus. Depois, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na sequência, ele faz um detalhe. Vocês não são servos, são meus amigos. Qual que é a diferença entre ser servo de Jesus e amigo de Jesus? Um servo de Jesus, como ele mesmo diz, lá no versículo 15, o servo não sabe o que faz o seu senhor, apenas obedece. Quando Jesus nos chama de amigos e irmãos, né, também tem isso, somos irmãos em Cristo e com Cristo. Jesus é o irmão maior, né, porque o nosso Pai, podemos herdar o reino dos céus, somos herdeiros, co-herdeiros, né, do reino dos céus, devido a essa irmandade, essa fraternidade, né, esse lado fraterno, filial, entre irmãos, digamos assim, nos torna íntimos. E por sermos íntimos,
além de amigos e irmãos, nós sabemos o que o Pai, a vontade do Pai. Aí eu me recordo, né? Esses dias o Padre Manzotti está fazendo novamente a leitura do Gênesis, depois de muito tempo, depois de alguns anos. E ele está naquela parte em que o Senhor conversa com Abraão e dois anjos são enviados, né, para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, porque o Senhor andou ouvindo dizer que lá está acontecendo pecados graves. Então ele vai mandar fogo do céu. Só que nessa conversa que o Senhor Todo-Poderoso tem com Abraão, Abraão fala, mas e se lá naquela cidade tiver 50 justos? E se tiver 40 justos? 30 justos? 20 justos? E vai baixando até 10. E o Senhor vai tranquilizando Abraão. Não, se tiver até o limite de 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Contudo, o que a gente verifica depois? Só tem uma pessoa justa, que não sei se é por acaso ou não por acaso, é um parente, é um primo de Abraão, Ló, e sua família. Tanto é que quando esses dois supostamente estrangeiros, que são os anjos do Senhor, chegam à cidade, Ló o chama diretamente para sua casa e diz, não, fica na minha casa, fica na minha casa. Então a intenção de Ló, ele já sabia o que acontecia naquela cidade, né? E dá tudo aquilo, aquele desdobramento. Mas o que eu quero chamar atenção nesse caso? Que é muito similar ao evangelho desta quinta-feira. É como o Senhor Todo-Poderoso quisesse mostrar os planos para Abraão e nós, né, meros mortais, como Abraão, a gente ouve os planos de Deus e a gente vai intercedendo pelas pessoas, porque dá para ver que Abraão tem uma empatia, né? Fala assim, nossa, vai acabar com a cidade inteira e se tiver 50 justos e 40 e 30 e 10 justos? Hoje em dia, como é que seria a forma de rezar, talvez? Vamos supor, eu, mera mortal, ou você, caro irmão, cara irmã, né? Mas vamos supor que aconteça um sonho profético e você fica preocupado. Vamos destruir a Brasília, vamos supor. Ou a cidade do Rio de Janeiro. Ou, sei lá, qualquer cidade do planeta, mas de alguma forma que você tem um vínculo, assim, emotivo, você tem uma empatia muito grande. Você não pediria pelos pequeninos do Senhor? Eu, na verdade, peço, como quase sempre, né? Falo, olha, Senhor, não é nem questão de justiça, como Abraão, né, tá falando, mas preserva os pequeninos do Senhor. Os moradores de rua, os mais pobres. Eu, falo a verdade, vou contar um negócio pra vocês. Eu, na verdade, nesses tempos de pandemia, como infelizmente, eu não sei se esse vírus foi cobra criado ou não foi criado, sei lá o que. Estão falando que não, outros estão falando que sim. Independente disso, eu acho, na minha humilde opinião, que não é algo natural efetivamente. Porque se fosse natural, atacaria apenas um mísero grupo de pessoas. Mas enfim, né, não teria esse grau de infecção tão violenta como nós vemos. Mas é minha opinião pessoal, teoria da conspiração, problema de mente doentia em fase de isolamento social, tá? Isso eu admito. E às vezes eu tenho monólogos com o Senhor Jesus e pedindo, Senhor Jesus, olha, eu não sei se esse vírus foi criado, eu não tenho como provar, mas se foi para fazer uma redução populacional, se foi para fazer uma baita de uma morte generalizada, né, que isso ataque, sei lá, mas preserva os moradores de rua, o pessoal da periferia, os pobrinhos mesmo. Os pobrinhos. Não, mas de verdade, assim, os pobrinhos. Por que eu peço para preservar os pobres mesmo? Os pobres de tudo, miseráveis, que podem passar fome, que estão desempregados, que estão, às vezes, cheios de doenças, às vezes são moradores de rua, são tudo doidinho também. Por quê? Porque, infelizmente mesmo, nós até vamos nos colocar aqui, eu também me coloco aqui, temos uma gama de preconceitos. E não adianta escapar e dizer que não, jamais tenho preconceito. Não, nós temos preconceito sim, todos nós. É como dizia uma propaganda antiga que foi feita, não sei se foi feita por um partido de esquerda, mas foi muito bem colocado. Onde é que você enfia o seu preconceito dentro de você? Onde é que está o teu preconceito? É uma coisa a ser refletida, né? Onde é que está o meu preconceito? Porque se vasculhar bem, tá lá. Não adianta, tá lá.
Tinha até santo com preconceito. Aí se sentia culpado. Agora não lembro que santa que foi que estava limpando as feridas de um pessoal cheio de pus. E ela sentiu nojo. E de repente ela viu que isso ofendia o Senhor Jesus. Que ela fez? E ela estava limpando as feridas, né? Ela pegou a bacia que estava limpando essas feridas e o pus. E estava tudo aquela coisa feia lá. E ela bebeu aquilo. Só de contar dá um negócio, né? Ou então o próprio São Francisco de Assis, que tinha nojo do leproso, mas mesmo com nojo e com preconceito, ele foi lá, beijou, lavou, cuidou do leproso. Entendeu? Certo? Então, é essa questão. O que temos colocado em oração na nossa forma privativa, no nosso modo privado de viver? Porque é muito bonito eu estar aqui fazendo a liturgia da palavra, gravando, me fingindo de boazinha, certo? Mas vamos falar a verdade na real. O que a gente tem pedido de fato em nossas orações? Eu vou ser franca, eu tenho pedido pela preservação da vida de todos os pequeninos do Senhor. Todos mesmo. Aqueles mais pecaminosos. Aqueles que o mundo diz que não merecem viver. Aquele povo que o Hitler queria dizimar nos campos de concentração e não conseguiu. Porque vivemos tempos nessa linha. Desculpa falar. E lá vai eu falar de novo. Você que votou no Bolsonaro pode dobrar o teu joelhinho, fazer jejum por esse cidadão. Porque tem gente fazendo saudação nazista. E não fecha os olhos, hein? Tem foto e tudo. Dos fiéis do Bolsonaro fazendo saudação nazista. Até o povo aqui da sociedade israelita brasileira tá em surto. Que eu tenho acompanhado isso também. O pessoal do Museu do Holocausto aqui em Curitiba está de cabelo em pé. Estão denunciando o governo na pessoa do presidente. Isso é coisa que se fale, isso é coisa que se admita. E ainda ele provoca e, sabe, tá se sentindo próprio, né? Então eu tenho pedido isso. Se é que Deus me ouve, né? Acho que me ouve, não sei. Porque se eu tiver que dar a vida por esses pequeninos, se eu tiver que morrer disso daí da Covid, eu morro. Eu morro, gente. Eu cansei já. Se tiver que morrer, morremos, tá? Não que eu também vou ficar me arriscando, né? Mas assim, se acontecer de eu pegar, vou saber que eu peguei indo em tal lugar. Porque eu tô todo dia anotando, fui em tal lugar. E eu só tô observando, né? As reações. Sabe? Então é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma prévia de estudo da palavra, né? E sem contar também que mais adiante, vamos lá. No versículo 17, ele diz: Isto é que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Ou seja, ele repete o versículo 12: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Certo? Então, eu termino por aqui, tá? O áudio de hoje. Fiquem bem. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Não vou me estressar com questões assim, como diz, do governo, né? Mas fiquem atentos, né, gente? Por favor, né? Não é porque você votou no Bolsonaro que você não possa se arrepender agora, né? Isso era falado já antes, de que ele tinha tendências neofascistas, mas o pior é uma mistura de neofascismo capenga com milícia. Aí não tem condições, né? Aí o troço é um pouco pior. Certo? Então veja também o que você anda pedindo em oração. Você está pedindo coisas para você? Você tem pedido coisas egoístas? Na continuidade, por exemplo, você fazia novena Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou o Cerco de Jericó, pedindo, eu quero uma casa, eu quero isso. E agora você ficou sem emprego, não tem perspectiva nem de alimento. E agora? Ou então, você tem emprego, graças a Deus, mas você está vendo uma pauperização dos teus vizinhos, da tua família. Porque, me desculpa, se você não perdeu alguém de Covid-19 até agora, ou algum familiar, conhecido, vizinho, não está padecendo de desemprego, eu não sei que mundo que você está vivendo. Porque alguma coisa aconteceu, gente. Ou você conhece alguém que morreu de Covid-19, ou você conhece alguém que ficou desempregado e, para piorar, não sabe se vai erguer e levantar.
Ramo dos restaurantes está fechando, não tem mais o que fazer. O mundo mudou a ponto de não podermos mais nem pegar lá no sistema buffet. E eu vou ser bem franca em falar, não é nem questão de preconceito, é uma questão de cuidado. Eu não tenho pedido delivery, porque eu não sei como é que anda os funcionários de tal local. Por isso eu não peço delivery, não peço mesmo. Eu prefiro fazer em casa. Compras no mercado só industrializados e as verduras só se eu puder refogar, senão não tem salada também não. O negócio tá assim. E cuidado com o armazenamento de álcool em gel, gente. Tem gente se queimando, né? Olha, para finalizar, tá? Bem, geralmente na parte da liturgia da palavra eu estaria falando alguma coisa do livro Glórias de Maria ou qualquer outro livro mariano, mas eu vou deixar para as laudes ou terço mariano, se tiver o áudio do terço, tá? Porque já avancei do tempo, então eu não vou estar falando hoje, excepcionalmente, nesse áudio. Eu vou estar falando em outro áudio. Mas eu sei que vocês podem fazer download e tal, ouvir como podcast. Não tem problema. Mas também, se não ouvir, não tem problema também, né? Eu sei que um dia alguém vai ouvir, enfim. Eu não ligo para isso. Mas a questão também é o seguinte. Você sabe de alguém da periferia que nem aconteceu uma situação extrema. Aliás, eu tenho duas coisas para falar, já vou falar aqui. Primeiro, cuidado com o álcool em gel. Não faça fogo ou cozinhe usando gasolina ou álcool etílico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes que eu esqueça. Coisas horríveis acontecem hoje em dia por pouco. Ou seja, notícias daquele estilo. 190 urgente, plantão, não sei o quê, como é que é? Aquele que você liga no canal lá do balanço assim e começa a sair sangue na tela, sabe? Antigamente tinha o Tribuna do Paraná, que era um jornal violento, né? Porque ou falava de esporte, o foco era o esporte local, ou a violência local. Então se dizia que quer dizer que sua avó lê aquele Tribuna do Paraná, que a gente espreme e sai sangue, né? Não tem jornal assim, não é mais em papel jornal. O que é feito? É de telinha, né? Multitelas, multiplataformas. Que chique. Só que é multiplataformas que dá na mesma. Você liga, começa a sair sangue da tela, da internet, né? Então, notícias estranhas. Por exemplo, parece que agora não sei, um jovem, não sei se é um jovem ou uma jovem, porque foi contrariada lá pelos pais, dizer assim, olha, filha, você não pode namorar fulano. Ou fulana. Agora eu não sei qual que foi a situação. Falar bem a verdade, eu não li direito. Porque quando eu li o título eu fiquei chocado, né? A menina, pela família não ter aceito esse namoro, a menina envenenou a família inteira. Outra situação é um jogador de futebol que se separou da esposa para casar, ficar em segunda união com a sobrinha dela. Sobrinha direta da ex-esposa. Você sabe quem que é o jogador, né? E eu acho engraçado como o povo enxuga gelo, como passa pano no molhado, o pano molhado em cima do molhado. Tipo, amaciando a coisa. Eu não vou comentar porque cada um sabe o que faz. Vai fazendo na tua família. São Paulo já falava, coisa mais nojenta, mais pecaminosa, mais assim, uma notícia mais horrível que ele ouviu. O genro ficar com a sogra, né? Acho que tem ele fala numa carta, não lembro para qual comunidade, que foi um escândalo na época, imagina, no tempo antigo. Então você imagina o que é hoje em dia, né? Isso não choca mais? Então nós estamos mergulhados no pecado. E isso é uma das coisas que Nossa Senhora de Fátima já havia alertado. Nós nos convertemos? Não, nos entregamos ao pecado. Por quê? Foi dado força para o inimigo bem nesse século. Quer saber mais? Quer ficar mais deprê que nem eu fico às vezes? É só ler lá aquele livro azul que eu já falei, 9 dias aí, do dia 4, né? Foi do dia 4 de maio que eu lancei o áudio de 1/9 do 9/9, né? Que eu falei assim, meditando com Nossa Senhora. É o livro que eu tenho. Não é de cabeceira, porque tem umas mensagens que depois me dá angústia, que nem as notícias também, me dá angústia. Mas Nossa Senhora já alertava desde a década de 70, 80 e 90, quando termina as mensagens para o Padre Gobi,
que a coisa não ia ficar boa mesmo, né? E a gente escolheu certo? A gente escolheu certo? Se arrependeu dos pecados? Tá rezando mais o terço? Não. Eu falo por mim. Não tô falando por você. Não tô jogando fardos em vocês, não. Então, gente, em parte, é uma questão pessoal? É. Não dá para ser jansenista. Jansenista é, aliás, não sei exatamente quando, mas eu acho que vai ser muito, muito em breve, tá? Tem um livro que eu vou indicar, mas já vou indicar agora. Que eu comprei por acaso, porque eu achei assim bonitinho a capa e tal, né? Eu fui pela capa e pelo. E depois eu conversei com a moça que me vendeu. 33 dias para um amanhecer glorioso. Retiro de preparação para consagração a Maria. Da editora, adivinha, Apostolado da Divina Misericórdia. A mesma que publica o Diário de Santa Faustina. E eu achei que era uma coisa. Só que a moça ainda falou, não, moça, esse livro tem a ver com o tratado do São Luís Maria Grignon de Montfort. Aí eu não acreditei muito, né? Até a hora que depois eu fui, li, achei maravilhoso. Mas eu ainda não fiz por esse método aqui, desse livro, que é do padre Michael Gately. M-I-C. Eu não sei o que significa deve ser um título dele, né? Não sei. Acho que ele é norte-americano, se não me engano. Mas é baseado, na verdade foi mastigadinho, os 33 dias de consagração pelo método Montfort. Você está se batendo para fazer pelo tratado do São Luís Maria, não tem problema, você pode fazer por esse daqui, 33 dias para um amanhecer glorioso. Passado alguns dias, não sei quando exatamente, eu vou fazer algumas leiturinhas de parágrafo desse livro para vocês. Tá? Nem que sejam os 2 dias seguidos, só para deixar vocês com vontade, né? Tem que deixar. Vocês que lutem, tá? Para conseguir o livro. Vocês que lutem também para fazer a consagração pelo método Montfort. Então, o processo é individual, mas tem um lado coletivo. E pelo coletivo nós reza, nós pede, nós suplica, nós faz que nem Abraão com o Todo-Poderoso. Mas e se tiver 50 justos? Mas e se tiver 40 justos? Seja chato com Deus, né? Vá, pede uma coisa que presta, pelo amor de Deus. Faça algo pelo coletivo, né? Larga um pouco a mão lá dos teus pedidos, tuas coisas frustradas que aconteceu, larga um pouquinho e vamos pedir uma coisa um pouco mais assim. Pode até ser pelo fim da pandemia, não tem problema, mas pede certo também. Pede certo. Eu não sei se vai ter fim de pandemia, né? O RAM que eu diga. Eu já falei e repito. Cresceu o número de casos novamente lá. Casos locais, não é casos vindo do estrangeiro. E isso é preocupante, porque o povo que, sei lá, se soltou ou não soltou esse vírus, acha que dá para domar um vírus como se fosse um cavalo doidinho, não consegue, né? Ainda mais vírus invisível, bactéria, fungo, etc. O troço quer se proliferar, quer se multiplicar. E por conta disso, acaba afetando a vida dos seres humanos, né? E agora vem a discussão, veio do morcego ou não veio do morcego? Agora, nessa altura da vida, nem precisa falar mais nada, né? O estrago tá feito. Então, o jeito é a gente estar orando e pedindo clemência, conversão, pelo amor de Deus. Leiam um pouco sobre as 6 aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Leiam. Todo mundo pedia coisas assim para os pastorzinhos, a ponto deles serem até presos e perderem a aparição de julho, mas Nossa Senhora foi no outro dia. Foi em outro dia lá, apareceu. Não tem força humana que detenha a força e a vontade de Deus. Por isso que eu falo, não adianta fazer caquita com as imagens de Nossa Senhora, com o Senhor Jesus, achar que esse Jesus da prosperidade é o mesmo Jesus que morreu na cruz. Não, 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 não. Não adianta. Não adianta perverter as coisas. Mas nós temos que manter a fé viva, tá? Muito viva. Pronto, falei. Desejo a todos, então, uma ótima quinta-feira. Amanhã temos mais leituras, ou se você quiser seguir na sequência, eu vou estar fazendo alguns comentários, né? Porque, afinal de contas, eu não consigo lotar um áudio. Eu tenho que dividir um pouco para ver se consigo um pouco de atenção. Ai, que pessoa carente que eu sou, né? Mas é isso, tá, gente? Fiquem na paz de